pessoal que acompanha o canal da Feutech, tudo certo? Hoje eu e o Lucas aqui do suporte técnico estamos acompanhando um evento um pouco diferente do que vocês estão acostumados e do que a gente está acostumado também. Aqui os projetos são um pouco mais brutos e pesam algumas toneladas. A gente vai mostrar para vocês a participação da Feutech na Fórmula Truck. Pessoal, aqui a gente tem algumas curiosidades bem legais desses projetos aqui. A primeira delas é o peso. Quanto é que vocês acham que pesa um caminhão assim? Cara, aqui os caminhões pesam de 6.000 a 4.500 quilos, tá? E para levar todo esse peso para frente, tem duas coisas bem legais, a potência e o torque. A potência varia aí de 800 a 1.200 HP. E o torque varia de 330 a 530 quilos de torque na faixa dos 1.800 RPM. Então, cara, são uns brinquedinhos bem divertidos. Haja dinamômetro. E nesse caso, vou mostrar um pouco para vocês do que a Feutech está sendo utilizada nesse projeto. Em específico aqui, para aquisição de dados e também desenvolvimento. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês lá dentro como é que ficou. Esse caminhão utiliza uma FT450, alguns outros equipamentos da Feutech também, como o Wideband Nano e um EGT4CAN que está lá no canto. Então, obviamente, né, o EGT para ler as temperaturas dos cilindros, né, do escape, a Wideband Nano para ler a mistura do escape, e a Feutech, além de gerenciar esses dois equipamentos, também tem toda a infinidade de entradas e saídas, né? Aqui até se vocês olharem na tela, alguns exemplos que a gente tem, como pressão de combustível, pressão de óleo, pressão da linha de freio, nesse caso, né, temperatura do motor. Então, você tem toda a infinidade de entradas que tem disponível numa Power FT, por exemplo. Você tem lá mais de 20 tipos de sensores, né, que você pode configurar nas entradas, e aí você tem uma infinidade, como temperatura de transmissão, temperatura de uma linha de água, pressão de uma linha de água, temperatura antes e depois de um intercooler. Aí, claro, vai da criatividade de quem for montar, e também é possível utilizar saídas nesse caso para algumas coisas, né? Então você pode, por exemplo, a maioria desses caminhões injeta água na linha de freio para ajudar no resfriamento. Você pode configurar uma entrada e uma saída, por exemplo, para chegar numa certa temperatura e injetar automaticamente a água no freio, ou injetar uma água no intercooler, caso você tenha aí um esguicho no intercooler, né? Então você tem uma infinita possibilidade de aquisição de dados e também algumas solenoides, algumas coisas que você consegue acionar para auxiliar e o piloto não ter que de fato apertar um botão para injetar uma água, apertar um botão para injetar alguma coisa ou ligar uma solenoide que ele precise que ligue. Você pode fazer tudo isso automaticamente, dependendo da função que você for utilizar, ou também, se não quiser botar um botão físico, usar um botão virtual na tela da Feutech e acionar direto pela tela dela. Nesse caso aqui, como a gente pode ver pela tela, algumas informações que a gente já tem aqui lendo é pressão de combustível, pressão de óleo, temperatura do motor, posição do pedal de acelerador, velocidade e aí também o EGT, né, que está lendo lá no cilindro. Então a gente tem toda a infinidade de entradas e saídas que tem a Feutech, né, de configurações que tem para ligar tudo isso, que vai da criatividade do piloto, do preparador, o que quer ter de aquisição de dados num datalogger ou não, né, para conseguir analisar aonde que o piloto está freando, aonde que o piloto está soltando, se o piloto está de fato acelerando todo o pedal do acelerador, né, pisando até o fundo, se tem alguma temperatura que está estranha, se numa curva cai uma pressão de óleo. Nesse caso aqui a gente até pegou um caso bem legal logo que a gente chegou, depois a gente vai até conversar com o piloto e o Lucas, que ele falou que viu pela tela da Feutech que quando ele freia para entrar na curva, cai a pressão de óleo e já dá o alerta na tela. Então ele sabe que provavelmente tem alguma deficiência aí em pescador ou algo do tipo e já estão correndo para analisar. Então, na maioria desses casos, você consegue salvar praticamente um motor ou algum componente por uma simples informação que você tem, um simples aviso que você tem se salvar um motor desses, que não é muito barato. Outra característica bem legal aqui na Fórmula Truck são esses tambores. Esses tambores são para armazenar água que vai para os freios do caminhão. Essa água ajuda a refrigerar os discos, os 4 discos aqui de freio, para conseguir frear os 6.000 quilos aqui da Fórmula Truck. Nesse caso aqui, a gente vai mostrar para vocês um pouco da Feutech
nesses monstros aqui de algumas toneladas que tem no evento aqui da Fórmula Truck. Eu vou ficar um pouco distante de vocês porque, né, a gente tem um pouco de espaço aqui entre um e outro, mas vamos lá. Muita gente passa, olha a FT no painel e se pergunta, né, o que de fato está acontecendo na Fueltech, se está controlando o motor, não está, se ela está só lendo alguma coisa, se ela está só para um dashboard de velocidade, por exemplo. Então, a gente está aqui com o Lucas, né, e a gente vai tirar algumas dúvidas aí de vocês, algumas dúvidas que o pessoal tem em geral sobre o que de fato a Fueltech faz num caminhão da Fórmula Truck, que para quem não sabe, utilizam motores diesel, né. Então, Lucas, nesse caso aqui, para que a gente está usando a Fueltech aí no painel? Igor, aqui basicamente a Fueltech nesse caminhão está servindo como data logger. Então a gente registra todas as informações desse caminhão e consegue depois coletar essas informações, passar para o notebook e abrir para fazer uma análise de dados, tá? Com essa análise de dados, a gente consegue identificar possíveis mudanças que a gente pode fazer nos caminhões. Até para dar um exemplo, no ano passado, a última corrida, a gente fez um retrabalho de bomba para classificatória. E se esse trabalho tivesse continuado, essa modificação para a corrida, com certeza a gente teria quebrado alguma coisa do caminhão. Então, com a Fueltech a gente tem todas essas informações, principalmente temperatura de escape, contrapressão, pressão da turbina na admissão antes e depois do intercooler. E todas essas informações conseguem ditar para a gente o limite das peças. E com esse limite a gente consegue trazer a maior performance possível, mesmo para um motor a diesel, sem ser controlado plenamente pela Fueltech. E nesse caso aqui, se ele quisesse controlar o motor com a Fueltech, digamos, ele conseguiria? Não, ainda, nesse momento não. A gente ainda está estudando e está trabalhando com isso, mas num futuro próximo, com certeza sim. Eu acho que a gente vai conseguir fazer o gerenciamento e trazer inúmeros benefícios para os caminhões, principalmente para os eletrônicos daí, gerenciando o motor em si. Nesse caso aqui, não só a Fueltech, pelo que dá para ver, ele usa também outros equipamentos da Fueltech, né? Não só uma ECU, né? A FT450, por exemplo, usa também um EGT4, a Wideband Nano. Daria para usar também um switch panel, por exemplo, para habilitar alguma função, habilitar um data logger, desligar, ou alguma saída que estivesse utilizando, né? E nesse caso ele poderia usar a Fueltech 450, Isso. 550, 600. Isso, exatamente. Até toda a linha Power. Aqui na Fórmula Truck hoje a gente tem a 450, tem a 550 e tem a 600 instalada nos caminhões. Basicamente a maior diferença é a quantidade de entradas, as entradas e saídas que cada caminhão vai utilizar, o que precisa ler em cada caminhão e quais os recursos que eles estão buscando, né? E já fazendo um adendo para a FT700. A FT700 ela vai ser muito interessante para esse nicho de circuito, principalmente a Fórmula Truck, por causa de inúmeros outros recursos, mas também por causa do GPS e do acelerômetro, que claro, já tem na 550 e 600, que vai trazer muito mais informação para os preparadores aqui. Outra coisa também que dá para utilizar facilmente, inclusive nesse caminhão aqui seria uma troca de alguns segundos, é a Nano Pro aí, para quem viu nos últimos dias, a gente lançou aí essa nova forma, né, de wideband, de leitura de wideband integrada com outras coisas. Então você tem praticamente um 3 em 1, né? Você tem uma wideband, você tem um switch panel e você tem um segundo display para uma ECU. Então ele conseguiria aqui, por exemplo, pela tela da wideband, acionar uma saída genérica, por exemplo. Pela tela da wideband, injetar água nos freios, injetar água no intercooler, acionar alguma saída, e pela mesma tela ver a marcha que está, por exemplo, se ele tiver uma detecção de marcha, ver a velocidade que está e diversas outras coisas que dá para fazer com uma Wide Nano Pro, né, nesse caso. Exatamente, até aqui uma outra característica bem legal da FT, uma das que mais ajudou assim os pilotos aqui foi o velocímetro. Parece uma coisa simples, mas o velocímetro tem o recurso de ficar vermelho aqui, de mostrar em vermelho na tela quando passa uma determinada velocidade. Aqui na Fórmula Truck é muito legal, porque tem o radar no final da reta. E com o radar, se passar acima da velocidade do radar, tem punições. Então a Fueltech ficando vermelha, tira menos a atenção do piloto da pista para efetivamente um controle que ele não precisa estar cuidando lá e podendo estar só de olho na Fueltech mesmo. Então, pessoal, a gente aproveitou aqui que o Francelício da 747 Electanner
pessoal aí que acompanha alguns carros de corrida aí, alguns DTA, alguns DTB, é bem conhecido do mundo aí dos carros de pista, e agora também ajudando aí o pessoal com a parte da Fórmula Truck, Copa Truck, enfim. A gente acabou pegando ele aqui no box e, na verdade, a gente chamou ele mais para perguntar como é que está sendo, né, ter a Fueltech no caminhão instalado, o que ela está ajudando na parte de visualização de um log, o que dá para ver no log, o que ajuda isso ao piloto na pista, ao preparador, de repente, no motor do caminhão. Se a gente fosse pegar, por exemplo, o que ajudou hoje, o que ajuda ter o Datalogger, ter a Fueltech instalada no caminhão, assim, o que você mais ou menos visualiza geralmente num log, o que dá para auxiliar num acerto? Primeiramente que o pessoal anteriormente ficava muito no achismo, entendeu? Às vezes dependia de alguns relógios, alguma coisa do tipo, mas o piloto não tem como estar uma passada a 200 km por hora e tem que estar olhando para um relógio ou para qualquer coisa do sentido. A Fueltech veio, primeiramente, hoje a Fueltech está tirando a parte de log dos pilotos. O que a gente consegue? Após uma passada, a gente vem para a box, tira o log. Normalmente aí nós estamos trabalhando com 10, 12, 15 sensores. Quando vem o EGT, vem um pouco mais de sensores e a gente começa a trabalhar em cima das informações que a Fueltech tem para nós. Eu tiro o log, falo com a parte mecânica da equipe e passo as informações. Tem muita temperatura de escape, tem muita conta-pressão, tem muito temperatura de IGT. Por quê? Um dos principais deficiências que tem em motores diesel é a parte que gera muita conta-pressão. Logo a gente conseguindo monitorar isso, a gente está evitando muita quebra de motores, muita quebra de turbinas, por poder monitorar conta-pressão, pressão de turbo e a temperatura. Posteriormente ainda não consegui trabalhar, mas vamos também estar aderindo RPM de turbina, que é primordial, você sabe, para a gente começar a trabalhar em cima das ilhas de eficiência dos turbos. Porque a gente está vendo que o negócio está ficando muito competitivo, o pessoal quer informação, quer e estava trancado. Hoje com log, hoje com o que a Fueltech dispõe para nós, fica muito mais fácil. Um exemplo simples, hoje um caminhão apagou na pista, chegamos em box, o caminhão bateu chave e pegou na hora. O mecânico acelerou e e o que aconteceu? Eu fui no log e, por incrível que pareça, estava com pouco combustível no tanque e deu uma falta de pressão, uma baixa pressão de combustível e pelo log, se não tivesse o log não teria como teve isso, e pelo log a gente identificou a pressão de combustível, matamos a charada na hora, e tipo, meia hora a gente conseguiu matar a charada. E hoje, por exemplo, além da Fueltech, né, no caso dá para utilizar uma ST450, uma 550, uma 600, vai tudo na verdade do que vai querer utilizar de sensores, de recursos dela, né? Tanto pode ser uma 450, como a gente está trabalhando com bastante sensores, e não precisa tanto da parte dos atuadores ainda do Fórmula Truck, pode botar uma 450 com FT Expander para aumentar as entradas, entendeu? E posteriormente, o cliente quer investir um pouquinho mais numa 550, numa 600, beleza, fica a seu critério. Se não, investe numa 450 e se faltar as entradas para a gente estar pedindo, porque EGT vem pela CAN, a sonda vem pela CAN. Então o que acontece? Tem um monte de canais que a gente vem pela CAN que facilita muito. E se precisar realmente mais de entradas, daí a gente bota um FT Expander e daí o céu é o limite. Show, perfeito. Então, pessoal, a gente conversou um pouco aqui com o Francelice, faz alguns caminhões aqui da Fórmula Truck, ajuda o pessoal também a analisar os logs, ver o que pode estar acontecendo aí, como no caso que ele comentou do caminhão apagar. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas de vocês aí, de como é que funciona na prática uma Fueltech, né? A teoria a gente já tinha comentado um pouco, mas aqui a gente tem um pouco mais da experiência da prática de como é que funciona. Acompanha o vídeo aí e vê o que mais a gente vai mostrar para vocês desse evento sensacional. Bom pessoal, olha só uma característica bem legal que a gente identificou aqui através do Datalogger. Até uma característica para desenvolvimento do projeto é o que a gente chama de surge de turbo, surge do compressor. O que é? Através do Datalogger aqui, a gente consegue avaliar que a gente tem várias ondulações aqui. Isso aqui são diferenças de pressão.
Então o que isso indica para nós? Indica que o compressor ele é muito grande, ou seja, a turbina, o turbocompressor está enviando muito ar para o motor não está conseguindo absorver todo esse ar acaba retornando para a turbina, gerando essas oscilações. Então essa é uma informação que vai ajudar a equipe no futuro, num trabalho, a escolher um compressor mais adequado para o caminhão e para a situação. Então, pessoal, a gente está aqui num dos caminhões da Mevania, né? E para quem viu aí nos últimos dias, a gente lançou a nossa nova wideband, né? A Nano Pro. Aí para quem deu uma olhada nos vídeos, para quem dá uma olhada na live aí que a gente lançou. E aqui o pessoal já tá aderindo aí, né? Já tá indo atrás, principalmente pela praticidade de colocar ela em quem já tem uma wideband Nano. Para quem não viu, ela utiliza o mesmo conector de uma wideband da Nano, né? Então fica muito fácil a troca. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, ele usa aqui uma wideband Nano no painel, né, do caminhão. Então basicamente a gente só solta aqui o conector atrás dela, né? Conecta na Nano Pro. Uma vez conectado na Nano Pro, eu vou ligar aqui a ignição para vocês verem. A Nano já sai funcionando perfeito. Lendo o valor de sonda, esquentando a sonda. Então já é possível, como ela já é interligada para o Redcam nesse chicote aqui com a 450, a gente já consegue inclusive extrair, né, alguns dados da FT450 para ela, né? Então, terminar de esquentar, ela está em high, obviamente, porque o caminhão está desligado, né? Então ela está marcando extremamente pobre a mistura, mas a gente já poderia, por exemplo, aqui ler o RPM do caminhão, acionar uma saída genérica, né, um botão, por exemplo. Aqui no menu a gente consegue configurar o que vai exibir no dash, quantos quadros vai ter no dash, o que vai ter em cada dash, né? Por exemplo, eu quero que apareça o data logger, né? Digamos, vamos botar aí temperatura do motor, aonde que eu quero ele, se eu quero que ele me dê algum alerta para cima ou para baixo, a cor que eu quero que apareça, vamos botar aí vermelho, e vamos salvar. Então a gente consegue voltar lá para onde a gente estava, né? Salvar a configuração. A gente volta igual, salva. Vamos voltar aqui e a gente já tem lá embaixo a temperatura do motor, mostrando em vermelho como a gente configurou e puxando por Redcam da Feltec FT450. Poderia ser uma 550, uma 600 e no mesmo conector da nossa wideband Nano. Muito prático. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe aí pra vocês sobre esse mundo um pouco diferente. A gente até então não tinha vídeos no canal, né, sobre esse tipo de conteúdo. Então a gente tentou trazer o máximo de curiosidades aí que a gente conseguiu agrupar desses caminhões, né? Tanto da parte de Feltec, de como funciona, quantos cavalos tem uma máquina dessa, quantos quilos pesa, são algumas toneladas, né? É um esporte um pouco mais bruto do que o comum, mas a gente tentou abordar tudo isso aí pra vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou tem alguma dúvida no mundo diesel, no mundo de veículos diesel e da aplicação da Feltec num caminhão desses, chama o nosso suporte técnico, entra em contato com a gente. Não chama o Felini no Instagram porque ele não responde, mas chama a gente do suporte lá. O pessoal está pronto para responder vocês aí, mostrar de como pode usar uma FT450, 550, 600, uma máquina dessa aqui e ter aí um seguro maior do seu motor, um seguro maior do que está acontecendo durante uma corrida. Não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo também, se ficou com alguma dúvida ou se quer que a gente grave algum outro tipo de conteúdo com essas máquinas. Deixa o like, não esquece de ativar o sininho também para receber os próximos conteúdos e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos e quem você acha que gostaria de ver uma máquina desse tamanho aqui nas pistas.